Um executivo corporativo enfrenta o maior desafio de sua carreira quando uma reunião bilionária ameaça desmoronar. Uma jovem inesperada surge das sombras para salvar tudo. O destino de ambos será transformado para sempre. Antes de ouvir esse relato incrível, não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias emocionantes. O suor escorria pela testa de Marco enquanto observava os 5 investidores japoneses se levantarem de suas cadeiras de couro na sala de reuniões do 40º andar. O silêncio era ensurdecedor, interrompido apenas pelo ruído abafado do trânsito da capital lá embaixo. 47 bilhões de reais. Era esse o valor do contrato que estava prestes a escapar por entre seus dedos como areia. Senhores, por favor. Marco tentou novamente em inglês, sua voz traindo o desespero que tentava esconder. O tradutor está a caminho. Houve um imprevisto no trânsito. O líder da delegação, um homem de meia-idade com óculos dourados, balançou a cabeça negativamente e murmurou algo em japonês para seus colegas. Todos pareciam irritados, alguns já guardando documentos em suas pastas de couro. Marco sentiu o mundo desabar. 3 anos de negociações, dezenas de viagens, reuniões intermináveis com o conselho diretor. Sua empresa, a Allianz Corporation, estava apostando tudo naquele momento. Sem esse investimento, centenas de funcionários perderiam seus empregos. Projetos de expansão que já estavam em andamento teriam que ser cancelados. Watashi wa Nihongo ga hanasemasu. A voz feminina cortou o ambiente tenso como uma lâmina afiada. Todos se viraram em direção ao fundo da sala, onde uma jovem de aproximadamente 17 anos estava parada ao lado da mesa de apoio, uma garrafa de água cristalina ainda em suas mãos. Seus cabelos castanhos estavam presos em um rabo de cavalo simples, e ela usava um uniforme azul marinho que Marco reconheceu como sendo da equipe de limpeza. Havia algo em sua postura que chamava a atenção. Mesmo claramente nervosa, ela mantinha os ombros eretos e o olhar firme. Era como se toda sua vida a tivesse preparado para este momento, mesmo que ela não soubesse. Eu posso falar japonês, ela repetiu, desta vez em português, sua voz firme, mas carregada de nervosismo. Marco piscou várias vezes, tentando processar o que havia acabado de acontecer. Os investidores japoneses também pareciam surpresos, trocando olhares entre si. O líder da delegação disse algo em japonês, e a jovem respondeu com fluência impressionante, como se tivesse nascido em Tóquio. Ela está perguntando se eu realmente posso traduzir a reunião, a jovem explicou para Marco, suas mãos tremendo ligeiramente. Eu disse que sim. Marco sentiu uma mistura de alívio e incredulidade. Qual é o seu nome? Kiara, ela respondeu, baixando o olhar. Minha mãe trabalha aqui na limpeza. Eu não deveria estar aqui, mas ela está doente hoje, e eu vim ajudar. O executivo olhou para os japoneses que agora pareciam ligeiramente menos irritados. Um deles, mais jovem que o resto, sorriu discretamente ao ouvir Kiara falar em japonês novamente. Era como se ela tivesse aberto uma porta que estava trancada há horas. Kiara, Marco se aproximou dela, baixando a voz. Você realmente pode nos ajudar? Este contrato é extremamente importante. Ela hesitou por um momento, mordendo o lábio inferior. Marco podia ver o medo em seus olhos, mas também havia algo mais. Determinação. Minha mãe sempre me disse que se eu posso ajudar alguém, devo ajudar, mesmo que ninguém veja. Todos verão você hoje, Marco disse com sinceridade. Se você aceitar nos ajudar, eu garanto que você será reconhecida. Kiara respirou fundo e assentiu. Vou fazer o meu melhor. Marco se virou para os investidores e fez um gesto para que se sentassem novamente. Kiara se posicionou estrategicamente entre as duas partes, sua postura ereta, mostrando uma confiança que belava sua idade. O líder da delegação japonesa começou a falar, e Kiara traduziu com uma precisão que surpreendeu a todos na sala. Sua voz, inicialmente tímida, ganhava força a cada frase traduzida. Marco percebeu que ela não apenas dominava o idioma, mas também compreendia as nuances culturais por trás das palavras.
Ele está explicando que ficaram ofendidos com a ausência do tradutor, Kiara traduziu. Para eles, isso demonstra desrespeito e falta de preparação. Eles viajaram 15 horas para estar aqui. Marco sentiu o estômago se contrair. Ele sabia que havia subestimado a importância dos aspectos culturais da negociação. Diga a eles que eu peço sinceras desculpas. Explique que houve uma emergência familiar com nosso tradutor oficial. Kiara transmitiu a mensagem, adicionando algumas palavras em japonês que Marco não compreendeu. O tom dos investidores mudou ligeiramente, tornando-se menos hostil. A reunião prosseguiu por 2 horas. Kiara demonstrou não apenas fluência linguística, mas também uma compreensão impressionante dos termos técnicos e financeiros sendo discutidos. Marco observava fascinado como ela conseguia captar não apenas as palavras, mas também as intenções por trás delas. Em um momento crucial, quando os japoneses pareciam hesitantes sobre uma cláusula específica do contrato, Kiara pediu permissão para falar diretamente com eles. Marco assentiu, curioso sobre o que ela tinha em mente. Kiara conversou em japonês por alguns minutos com o líder da delegação. Marco notou que o homem parecia cada vez mais interessado, fazendo perguntas e balançando a cabeça de forma positiva. O que vocês estavam discutindo? Marco perguntou quando a conversa terminou. Eles se sentem subestimados pela proposta inicial, Kiara explicou. Na cultura japonesa, a forma como você apresenta uma oferta é tão importante quanto o conteúdo. Eles interpretaram alguns termos como sendo pouco respeitosos. Marco engoliu em seco. Estava prestes a perder o contrato por questões culturais que nem sequer havia considerado. Eu sugeri um pequeno ajuste, Kiara continuou, suas palavras cuidadosamente escolhidas. Um aumento de 2% na participação nos lucros futuros, apresentado como um gesto de parceria de longo prazo, não como uma concessão forçada. Marco fez os cálculos mentalmente. 2% representaria milhões a longo prazo, mas seria uma quantia insignificante comparada ao valor total do contrato. E eles concordaram? Eles querem discutir internamente, Kiara traduziu após uma breve conversa em japonês. Mas o tom mudou completamente. O Sr. Tanaka disse que ficou impressionado com nossa compreensão cultural. Marco sentiu uma onda de esperança percorrer seu corpo. Pela primeira vez em horas, o contrato parecia possível novamente. Os japoneses se reuniram em um canto da sala, conversando em voz baixa entre si. Marco aproveitou o momento para se aproximar de Kiara. Como você aprendeu japonês? Ele perguntou, ainda incrédulo com tudo o que havia presenciado. Minha avó era japonesa, Kiara explicou, um sorriso tímido aparecendo em seu rosto. Ela me ensinou quando eu era criança. Depois ela partiu, mas eu continuei estudando sozinha. Sempre gostei de idiomas. E os termos financeiros? Como você sabia traduzir tudo isso? Kiara corou ligeiramente. Eu sempre escuto as reuniões quando estou limpando. Não por curiosidade maldosa, mas porque acho fascinante. Com o tempo aprendi muitos termos. Marco balançou a cabeça em admiração. Aquela jovem era extraordinária, e ele havia estado tão focado em suas planilhas e projeções que quase havia perdido o talento que estava bem ali, no andar de baixo de seu prédio. O líder da delegação japonesa se aproximou, sorrindo pela primeira vez desde que chegara. Ele disse algo, em japonês para Kiara, que traduziu imediatamente. Ele aceita a proposta com o ajuste sugerido. Eles querem assinar um acordo preliminar hoje e finalizar todos os detalhes na próxima semana. Marco sentiu as pernas fraquejarem. 47 bilhões de reais. O maior contrato da história de sua empresa havia sido salvo por uma jovem de 17 anos que ninguém havia notado até aquele momento. Diga a eles que aceito todos os termos, Marco disse, tentando manter a voz estável. Enquanto Kiara transmitia a mensagem, Marco olhou pela janela panorâmica da sala. A capital se estendia infinitamente à sua frente, milhões de pessoas vivendo suas vidas, perseguindo seus sonhos. Quantas Kiaras existiam por aí, talentos escondidos esperando apenas uma oportunidade para brilhar. Os investidores se levantaram e se curvaram respeitosamente.
Marco retribuiu o gesto e eles apertaram as mãos. O acordo preliminar seria preparado pelos advogados ainda naquela tarde. Quando os japoneses saíram da sala, Marco se virou para Chiara, que estava guardando as garrafas de água em sua bandeja, como se nada extraordinário tivesse acontecido. Marco se aproximou de Chiara, tirando a carteira do bolso interno do paletó. Suas mãos ainda tremiam ligeiramente pela adrenalina do que havia acabado de acontecer. 47 bilhões de reais salvos por uma jovem que deveria estar invisível para todos ali. O peso da magnitude do que havia acontecido começava a se assentar em sua mente. Em 15 anos como executivo, havia visto negociações fracassarem por detalhes técnicos, diferenças culturais mal compreendidas, egos feridos, mas nunca havia presenciado alguém salvar uma situação tão desesperadora com tamanha elegância e inteligência cultural. Chiara, eu não tenho palavras para agradecer o que você fez, ele disse contando algumas notas. Isso aqui é apenas um pequeno reconhecimento, mas amanhã eu quero conversar com você sobre algo maior. Chiara olhou para o dinheiro em suas mãos e gentilmente empurrou de volta para Marco. Não posso aceitar, senhor. Como assim não pode aceitar? Marco perguntou, genuinamente surpreso. Você acabou de salvar minha empresa. Salvou o emprego de centenas de pessoas. Eu ajudei porque era a coisa certa a fazer, ela respondeu, organizando as últimas garrafas em sua bandeja. Minha mãe sempre me ensinou que quando podemos ajudar alguém, devemos ajudar. Não precisamos ser pagos por fazer o que é certo. Marco observou Chiara por um momento. Em seus anos como executivo, havia conhecido pessoas que fariam qualquer coisa por dinheiro, que vendiam a alma por muito menos do que ele estava oferecendo. E ali estava uma jovem de 17 anos, filha de uma faxineira, recusando uma quantia que provavelmente representaria meses de salário para sua família. Pelo menos deixe-me dar meu cartão, Marco insistiu, retirando um cartão de visita dourado de sua carteira. Se você precisar de qualquer coisa mesmo, me ligue. Chiara hesitou por um momento antes de aceitar o cartão. Ela o examinou brevemente. Marco Allianz, diretor executivo. Estava escrito em letras elegantes. Obrigada, Sr. Allianz, ela disse, guardando o cartão no bolso do uniforme. Mas tenho certeza de que não vou precisar incomodar. Marco, pode me chamar de Marco, ele disse com um sorriso genuíno. E você nunca me incomodaria. Promete que vai me ligar se precisar de ajuda? Chiara assentiu educadamente, mas Marco percebeu em seus olhos que ela não tinha intenção real de usar aquele cartão. Havia um orgulho silencioso nela, uma dignidade que ele raramente via no mundo corporativo. Onde você aprendeu sobre finanças e negociações? Marco perguntou, tentando prolongar a conversa. Eu estudo à noite, Chiara explicou, ajustando a bandeja em suas mãos. Depois que minha mãe chega, em casa do trabalho eu cuido dela e depois estudo. Sempre sonhei em trabalhar com negócios internacionais. Em que escola você estuda? Chiara baixou o olhar. Na verdade, eu terminei o ensino médio aos 15 anos estudando sozinha. Agora estou tentando juntar dinheiro para a faculdade, mas... Sua voz falhou. Mas é caro, Marco completou, compreendendo. Mas não desisto. Minha mãe trabalha muito duro para me dar oportunidades que ela nunca teve. Eu não vou desperdiçar isso. Marco sentiu algo se mexer em seu peito. Havia uma determinação na voz de Chiara que lhe lembrava de si mesmo quando era jovem antes de herdar a empresa do pai. Havia quase esquecido como era lutar por cada oportunidade. Chiara, você tem um talento extraordinário. Não deveria estar perdendo tempo limpando escritórios. Trabalho honesto não é perda de tempo, ela respondeu com firmeza, mas sem rispidez. E além disso, eu ajudo minha mãe. Ela não está bem de saúde ultimamente. Marco percebeu que havia tocado em um ponto sensível. Desculpe, não quis dizer isso. É que você tem um potencial incrível. Seria um desperdício não desenvolvê-lo. Chiara sorriu timidamente. Talvez um dia. Por enquanto, tenho responsabilidades. Posso perguntar sobre seu pai? O rosto de Chiara se fechou ligeiramente. Ele nos deixou quando eu tinha 12 anos. Disse que não queria mais responsabilidades.
Ela respirou fundo e Marco pode ver a dor que ainda carregava. Na verdade, foi durante uma das crises de saúde da minha mãe. Ela estava internada com problemas respiratórios e eu passava as noites no hospital fazendo o dever de casa no corredor. Ele disse que não conseguia lidar com a pressão financeira e emocional. Chiara pausou, olhando pela janela. Mas sabe o que aprendi com isso? Aprendi que algumas pessoas fogem das dificuldades, enquanto outras se tornam mais fortes por causa delas. Minha mãe e eu escolhemos nos tornar mais fortes. Marco assentiu, respeitando a dor que percebeu por trás das palavras cuidadosamente escolhidas de Chiara. Vocês moram longe daqui? No subúrbio da capital, ela respondeu vagamente. Preciso de 3 ônibus para chegar aqui, mas vale a pena. 3 ônibus? Marco fez o cálculo mental. Devia levar pelo menos 2 horas de viagem. E você faz isso todos os dias? Só quando minha mãe precisa. Normalmente ela consegue trabalhar sozinha, mas hoje ela estava com febre e não podia vir. Marco olhou para o relógio. Já passava das 7 da noite. Como você vai voltar para casa? O transporte público já deve estar complicado a esta hora. Eu sempre dou um jeito, Chiara disse dirigindo-se à porta. Obrigada novamente, Sr. Marco. Foi uma honra ajudar. Espere, Marco disse quando ela estava quase saindo. Pelo menos deixe-me chamar um motorista para te levar em casa. É o mínimo que posso fazer. Chiara balançou a cabeça. Obrigada, mas não precisa. Eu conheço bem o caminho. Marco viu que não adiantaria insistir. Havia um orgulho em Chiara que ele respeitava, mesmo não concordando completamente. Então, pelo menos promete que vai pensar no que conversamos, sobre seu futuro. Vou pensar, ela disse com sinceridade. Boa noite, Sr. Marco. Boa noite, Chiara, e obrigado. Obrigado mesmo. Marco ficou sozinho na sala de reuniões por longos minutos depois que Chiara saiu. Olhou para os documentos espalhados na mesa, para as cadeiras ainda desarrumadas onde os investidores japoneses haviam estado sentados. Em algumas horas, sua vida havia mudado completamente. E tudo graças a uma jovem que ninguém notava. Ele puxou o celular e ligou para Victor, seu assistente pessoal. Victor, preciso que você faça uma pesquisa discreta para mim. Marco disse quando a ligação foi atendida. Claro, Sr. Allianz. O que precisa saber? Quero informações sobre uma funcionária da limpeza. O nome dela é Chiara, filha de uma das faxineiras do prédio. Preciso saber onde elas moram, qual a situação financeira, se a mãe realmente está doente. Algum problema, senhor? Pelo contrário, essa jovem pode ter salvado nossa empresa hoje. Quero ajudar, mas preciso entender melhor a situação. Entendido. Vou ter as informações amanhã pela manhã. Marco desligou o telefone e se dirigiu à janela. Lá embaixo via o movimento constante de pessoas saindo dos prédios comerciais, correndo para pegar o transporte público. Em algum lugar naquela multidão estava Chiara, provavelmente enfrentando uma viagem longa e cansativa para casa, depois de um dia que havia mudado o curso de sua empresa. Naquela noite, Marco teve dificuldade para dormir. Ficava pensando na conversa com Chiara, na forma como ela havia recusado o dinheiro, na dignidade com que falava sobre sua situação. Havia algo nela que o incomodava, no bom sentido. Era como um espelho que refletia tudo o que ele havia perdido em seus anos no topo da corporação. Na manhã seguinte, Marco chegou ao escritório mais cedo que o costume. Encontrou Victor já esperando com um relatório em mãos. As informações que pediu, senhor, Victor disse entregando uma pasta azul. Marco abriu o documento e começou a ler. Chiara Silva, sem sobrenome registrado no sistema da empresa de limpeza. 17 anos, como ela havia dito. Terminara o ensino médio em uma escola pública, através de exames supletivos. Mãe, Rose Silva, trabalhava no prédio há 5 anos, sempre avaliada como funcionária exemplar. Marco continuou lendo. Moravam em um pequeno apartamento alugado no subúrbio, em um bairro que Marco conhecia apenas de nome. Rose havia sido internada 2 vezes no último ano por problemas respiratórios. As contas médicas estavam atrasadas. Chiara trabalhava ocasionalmente ajudando a mãe e também fazia traduções freelancer pela internet,
principalmente para pequenos sites de comércio eletrônico. Mais alguma coisa, senhor? Victor perguntou quando Marco terminou de ler. Sim. Quero que você descubra qual hospital a mãe dela usa. E quero falar com o gerente da empresa de limpeza hoje mesmo. Alguma instrução específica? Marco fechou a pasta e olhou pela janela. Sim. Vamos cuidar dessa família, mas com discrição. Não quero que elas se sintam constrangidas. Durante o resto da manhã, Marco teve dificuldade para se concentrar no trabalho. As reuniões pareciam menores, menos importantes. Ficava pensando em como uma jovem de 17 anos havia conseguido fazer algo que executivos experientes não conseguiram, salvar um negócio que parecia perdido. Por volta do meio-dia, Marco desceu até o andar da administração do prédio para falar com Alberto, o gerente da empresa de limpeza. Senhor Allianz, que honra recebê-lo aqui. Alberto disse claramente nervoso. Espero que não haja nenhum problema com nossos serviços. Pelo contrário, Alberto, quero falar sobre Rose Silva e sua filha Chiara. Alberto engoliu em seco. Houve alguma reclamação? Eu sei que a Rose está meio debilitada ultimamente, mas ela é uma excelente funcionária. Se a filha causou algum transtorno ontem... Pare, Marco levantou a mão. A filha dela me ajudou imensuravelmente ontem. Quero saber sobre a situação de saúde da Rose. Alberto relaxou visivamente. Ah, sim, a Rose está com problemas respiratórios. O médico disse que é estresse e excesso de trabalho. Ela está tentando se tratar, mas os medicamentos são caros. E a situação financeira delas? Bem complicada, para ser honesto. A Rose nunca perde um dia de trabalho, mesmo quando deveria estar de repouso. Ela tem medo de perder o emprego e não conseguir pagar o aluguel. Marco assentiu. Alberto, a partir de hoje a Rose vai ter plano de saúde completo, custeado pela empresa. E quero que ela seja promovida para supervisora de limpeza, com o salário correspondente. Alberto piscou várias vezes, processando a informação. Senhor, isso é muito generoso, mas não há discussão. A família Silva prestou um serviço extraordinário para nossa empresa. É o mínimo que posso fazer. E quanto a Chiara? Marco pensou por um momento. Por enquanto, nada. Não quero que elas suspeitem que há alguma conexão. A Rose merece a promoção por seus próprios méritos. 5 anos de trabalho, impecável, merecem reconhecimento. Naquela tarde, Marco se pegou olhando frequentemente pela janela, esperando ver Chiara no prédio. Mas ela não apareceu. Rose havia vindo trabalhar, aparentando estar se sentindo melhor, e trouxera uma expressão de incredulidade e gratidão quando soube de sua promoção. Ao final do dia, quando Marco estava saindo do prédio, avistou Chiara caminhando em direção à entrada. Ela parecia cansada, carregando uma mochila pesada nas costas. Chiara, ele a chamou. Ela se virou surpresa. Senhor Marco, como está? Bem, obrigado. E você? Como está sua mãe? Muito melhor, obrigada. Na verdade, aconteceu algo incrível hoje. Ela foi promovida a supervisora e ganhou o plano de saúde. Não sabemos como ou porquê, mas estamos muito gratas. Marco sorriu, tentando parecer casual. Que bom. Ela deve merecer. Com certeza merece, Chiara disse com orgulho. Ela é a melhor funcionária que eles têm. E você? O que está fazendo aqui hoje? Vim buscar algumas coisas que minha mãe esqueceu ontem. E também... Ela hesitou. O quê? Eu estava pensando no que você disse ontem, sobre meu potencial. Chiara respirou fundo. Será que podemos conversar? Marco sentiu uma onda de satisfação ao ouvir as palavras de Chiara. Durante a noite anterior, havia esperado que ela refletisse sobre sua situação, mas não tinha certeza se ela tomaria a iniciativa. Claro que podemos conversar, ele respondeu, olhando ao redor. O saguão do prédio estava movimentado com funcionários saindo do trabalho. Que tal subirmos até minha sala? Teremos mais privacidade. Chiara hesitou por um momento, olhando para sua mochila e roupas simples. Eu não quero incomodar. Sei que deve estar ocupado. Você salvou um contrato de 47 bilhões ontem, Chiara. Acho que posso reservar alguns minutos para conversar contigo. Eles subiram em silêncio no elevador até o 40º andar.
Marco notou como Chiara observava tudo com interesse, mas sem parecer intimidada. Havia uma curiosidade natural nela, como se estivesse absorvendo cada detalhe para entender melhor como aquele mundo funcionava. Impressionante, ela murmurou quando entraram na sala de Marco, observando a vista panorâmica da capital. Sente-se, por favor, Marco disse, apontando para uma das poltronas de couro em frente à sua mesa. O que você gostaria de discutir? Chiara se acomodou na poltrona, colocando a mochila no chão ao lado. Ontem você disse que eu tinha potencial. Eu fiquei pensando sobre isso a noite toda. Ela respirou fundo. Sempre sonhei em trabalhar com negócios internacionais, mas nunca achei que fosse possível. Depois do que aconteceu ontem, comecei a me perguntar se talvez eu devesse tentar. E o que exatamente você tem em mente? Eu não sei, Chiara admitiu. Essa é a verdade. Eu sei que quero aprender, sei que tenho facilidade com idiomas e que entendo um pouco de negócios, mas não sei como transformar isso em uma carreira real. Marco se recostou em sua cadeira, estudando a jovem à sua frente. Quantos idiomas você fala? Fluentemente. Português, japonês e inglês. Tenho conhecimento intermediário em mandarim e espanhol. E estou começando a aprender alemão. 6 idiomas aos 17 anos, Marco murmurou impressionado. Como conseguiu aprender tudo isso? A internet é uma ferramenta incrível quando você tem determinação, Chiara sorriu. E depois que minha avó me ensinou japonês, descobri que tinha facilidade para absorver outros idiomas. Comecei a assistir filmes legendados, a conversar com pessoas online, a traduzir textos pequenos para ganhar uns trocados. Ela pausou, seus olhos distantes por um momento. Minha avó sempre dizia que cada idioma que aprendemos é uma nova forma de ver o mundo. Quando ela partiu, continuei estudando como uma forma de honrar sua memória e manter viva a conexão com suas raízes. E negócios, como desenvolveu esse interesse? Chiara corou ligeiramente. Para ser honesta, começou por acaso. Quando minha mãe voltava do trabalho, às vezes ela comentava sobre as reuniões que presenciava enquanto limpava as salas. Eu ficava fascinada. Comecei a pesquisar sobre os termos que ela mencionava, sobre como funcionavam as empresas. Ela pausou. E também, quando eu limpava as salas nos fins de semana, às vezes encontrava documentos esquecidos. Nunca li nada confidencial, mas aprendi muito sobre estrutura corporativa. Marco assentiu, impressionado com a iniciativa da jovem. Chiara, posso fazer uma proposta? Claro. Que tal começarmos com um estágio? Você trabalharia meio período em nosso departamento internacional, ajudando com traduções e análises culturais. No resto do tempo, poderia estudar. Eu custearia um curso superior em relações internacionais ou administração. Os olhos de Chiara se iluminaram, mas depois ela balançou a cabeça lentamente. É uma oferta incrível, mas eu não posso aceitar. Marco se surpreendeu. Por que não? Porque isso pareceria que estou sendo favorecida por causa do que aconteceu ontem. E também porque preciso ajudar minha mãe. Chiara, sua mãe acabou de ser promovida. Ela terá um salário melhor e plano de saúde. Quanto ao favorecimento, Marco se inclinou para a frente. Você demonstrou ontem habilidades que executivos experientes não possuem. Seria favorecimento se eu estivesse oferecendo algo que você não merece. Mas não é esse o caso. Chiara ficou em silêncio por alguns momentos, claramente pesando suas opções. E se eu não conseguir atender às expectativas? E se você conseguir? Marco contra-argumentou. Chiara, talento como o seu não pode ser desperdiçado. Você tem uma perspectiva única, uma compreensão cultural que é extremamente valiosa no mundo dos negócios internacionais. Posso pensar sobre isso? Claro, mas não demore muito. Oportunidades como essa não aparecem todos os dias. Chiara assentiu e se levantou pegando sua mochila. Senhor Marco, posso perguntar por que está fazendo isso? Quero dizer, por que está se importando tanto comigo? Marco também se levantou, refletindo sobre a pergunta. Sabe, Chiara, passei anos construindo esta empresa, fechando negócios, acumulando lucros, mas ontem você me lembrou de algo que eu havia esquecido. O quê?
que o verdadeiro sucesso não está apenas em ganhar dinheiro, está em reconhecer e desenvolver o potencial humano. Você tem um talento extraordinário, e seria um desperdício para você e para o mundo se esse talento nunca fosse desenvolvido. Chiara sorriu e, pela primeira vez, Marco viu uma expressão completamente relaxada em seu rosto. Obrigada por tudo. Vou conversar com minha mãe e dar uma resposta em alguns dias. Perfeito, mas lembre-se, esta oferta não tem prazo de validade. Se você decidir aceitar amanhã ou daqui a 6 meses, a porta estará aberta. Depois que Chiara saiu, Marco ficou em sua sala pensando sobre a conversa. Havia algo na jovem que o intrigava profundamente. Não era apenas sua inteligência ou habilidades linguísticas, era sua integridade, sua determinação silenciosa, sua capacidade de se manter firme em seus princípios, mesmo quando isso significava recusar oportunidades. 3 dias se passaram sem notícias de Chiara. Marco se pegou olhando frequentemente pela janela, esperando vê-la no prédio. Na quarta-feira pela manhã, Victor trouxe uma atualização sobre o contrato com os japoneses. Os documentos finais chegaram de Tóquio, Victor informou. Eles querem agendar a assinatura final para a próxima terça-feira e fizeram uma solicitação específica. Qual? Querem que a jovem tradutora esteja presente na cerimônia de assinatura. Disseram que ela demonstrou um entendimento cultural excepcional e que gostariam de ter certeza de que não há mal-entendidos na documentação final. Marco sorriu. Mesmo os investidores japoneses haviam reconhecido o valor de Chiara. Vou entrar em contato com ela. Naquela tarde, Marco desceu até o andar térreo e perguntou na recepção sobre Rose. A atendente informou que ela estava trabalhando no 25º andar. Marco subiu e a encontrou organizando uma sala de reuniões. Sr. Alliance, Rose se sobressaltou ao vê-lo. Há algum problema? Não, Rose. Na verdade, queria falar sobre sua filha. Rose ficou visivelmente tensa. Se ela causou algum transtorno na segunda-feira, Rose, sua filha, nos ajudou enormemente. Preciso falar com ela sobre um projeto importante. Ela está em casa estudando, Rose disse, ainda cautelosa. Posso dar um recado? Marco hesitou. Não queria deixar Rose desconfiada, mas precisava falar com Chiara urgentemente. Na verdade, seria melhor se eu falasse diretamente com ela. Você poderia me dar o endereço de vocês? Posso ir até lá hoje à noite. Rose arregalou os olhos. O senhor quer ir até nossa casa? Se não for incômodo, é sobre uma oportunidade profissional para Chiara. Rose pareceu confusa, mas anotou o endereço em um papel. Sr. Alliance, posso perguntar o que aconteceu na segunda-feira? Chiara chegou em casa muito pensativa, mas não quis contar detalhes. Marco sorriu. Sua filha tem um talento excepcional, Rose, e é hora de todo mundo saber disso. Naquela noite, Marco dirigiu até o subúrbio onde Chiara e Rose moravam. O bairro era simples, com ruas estreitas e casas pequenas, mas bem cuidado. Ele encontrou o endereço, um pequeno prédio de apartamentos de 3 andares. Quando tocou a campainha, Chiara atendeu pelo interfone, claramente surpresa ao ouvir sua voz. Senhor Marco, o que está fazendo aqui? Preciso falar com você. Posso subir? Alguns minutos depois, Marco estava sentado em um pequeno sofá na sala de Chiara e Rose. O apartamento era modesto, mas impecavelmente limpo e organizado. Havia livros espalhados sobre uma mesinha de centro, a maioria em idiomas diferentes. Mãe está fazendo café, Chiara explicou, sentando-se em uma cadeira à frente de Marco. Ela está muito nervosa. Nunca recebemos uma visita tão importante. Chiara, os investidores japoneses fizeram uma solicitação específica para a cerimônia de assinatura do contrato na próxima terça-feira. Que tipo de solicitação? Eles querem que você esteja presente. Querem ter certeza de que não há mal-entendidos culturais na documentação final. Chiara piscou várias vezes. Eles pediram especificamente por mim? Sim, você causou uma impressão muito forte neles. Rose apareceu na sala carregando uma bandeja com café e biscoitos caseiros. Suas mãos tremiam ligeiramente. Não precisava se incomodar.
Marco disse gentilmente. Imagina, é uma honra tê-lo aqui, Rose respondeu, servindo o café em xícaras delicadas. Marco tomou um gole do café, estava delicioso, e se virou para Chiara. Já pensou sobre minha proposta? Chiara olhou para a mãe, que parecia confusa. Que proposta? Rose perguntou. Senhor Marco ofereceu um estágio para mim na empresa dele, Chiara explicou. E também se ofereceu para custear minha faculdade. Rose quase derrubou a xícara de café. Como assim? Marco se virou para Rose. Sua filha tem um talento excepcional para idiomas e negócios internacionais. Seria um desperdício não desenvolver essas habilidades. Mas ela é apenas uma criança, Rose murmurou. Mãe, eu tenho 17 anos, Chiara disse suavemente, e preciso começar a construir meu futuro. Rose olhou entre Marco e Chiara, claramente tentando processar tudo. Isso é real? Não é algum tipo de brincadeira? É completamente real, Marco assegurou. E sobre a cerimônia de terça-feira, Chiara seria paga como consultora especializada. O valor seria de R$ 5.000 pelo dia de trabalho. Desta vez, tanto Chiara quanto Rose ficaram em silêncio. Absoluto. R$ 5.000? Chiara finalmente perguntou, sua voz quase um sussurro. É o valor padrão para consultores especializados em nossa empresa, Marco explicou. Rose começou a chorar silenciosamente. Chiara se levantou e se ajoelhou ao lado da cadeira da mãe, segurando suas mãos. Mãe, está tudo bem? É que nunca pensei que algo assim pudesse acontecer conosco, Rose disse entre lágrimas. Sempre trabalhei tanto para te dar oportunidades, mas nunca imaginei. Marco sentiu um nó na garganta observando a cena. Rose, sua filha vai muito longe. Vocês duas merecem todas as oportunidades do mundo. Chiara olhou para Marco com lágrimas nos olhos. Eu aceito. Aceito o estágio e aceito participar da cerimônia na terça-feira. E a faculdade? Marco perguntou. Também aceito, mas com uma condição. Qual? Quero pagar de volta cada centavo investido em mim. Pode ser a longo prazo, mas quero pagar. Marco sorriu. Era exatamente a resposta que esperava de Chiara. Acordo feito, mas primeiro você vai provar seu valor. E eu tenho certeza de que vai conseguir. Rose se levantou e, para surpresa de Marco, o abraçou. Obrigada, ela sussurrou. Obrigada por ver o que eu sempre vi nela. Naquela noite, quando Marco voltou para seu apartamento na região nobre da capital, sentiu uma satisfação diferente de qualquer negócio que havia fechado antes. Não era apenas sobre lucros ou expansion, era sobre dar a alguém uma chance de realizar seu potencial. Na manhã de terça-feira, Marco chegou cedo ao escritório para preparar tudo para a cerimônia de assinatura. Victor havia organizado todos os detalhes. A sala de reuniões principal havia sido decorada com flores elegantes, documentos traduzidos estavam prontos, e um fotógrafo discreto documentaria o momento histórico. Chiara chegou ao prédio às 8 da manhã, 2 horas antes da cerimônia. Ela usava um conjunto azul marinho que havia comprado especialmente para a ocasião, sua primeira roupa profissional. Marco a encontrou no saguão e ficou impressionado com a transformação. A jovem tímida que conhecera alguns dias atrás havia se tornado uma profissional confiante. Você está pronta? Marco perguntou enquanto subiam para o 40º andar. Sim, Chiara respondeu, ajustando a pasta de documentos que carregava. Passei os últimos 3 dias revisando todos os termos técnicos em japonês e português. Também pesquisei sobre protocolo de cerimônias de negócios japoneses. Marco sorriu. A dedicação de Chiara era impressionante. Victor preparou uma sala menor onde você pode revisar os documentos finais antes da cerimônia. Na sala de preparação, Chiara examinou meticulosamente cada página do contrato. Marco observou como ela fazia anotações nas margens, destacando termos que poderiam gerar confusão cultural. Sua concentração era total. Encontrei algumas expressões que podem ser mal interpretadas, Chiara disse, levantando o olhar dos documentos. Por exemplo, aqui no parágrafo 15, o termo compromisso flexível em português pode soar como falta de seriedade em japonês.
seria melhor usar a adaptabilidade estratégica. Marco examinou a passagem que Kiara havia indicado. Você está certa. Alguma coisa mais? Sim, na cláusula de renovação. A forma como está escrita pode dar a impressão de que estamos deixando uma porta aberta para cancelamento fácil. Os japoneses valorizam compromissos de longo prazo. Sugiro uma reformulação que enfatize nossa intenção de parceria duradoura. Victor entrou na sala carregando uma bandeja com chá verde. Os investidores japoneses chegaram, estão na sala principal. Marco olhou para Kiara. Pronta? Ela respirou fundo e assentiu. Pronta. A sala de reuniões principal estava elegantemente preparada. Os 5 investidores japoneses estavam sentados de um lado da mesa oval, com o Sr. Tanaka, o líder da delegação, na posição central. Marco tomou seu lugar do lado oposto, com Kiara sentada à sua direita. Ohayou gozaimasu, Kiara cumprimentou em japonês, curvando-se respeitosamente. Os japoneses pareceram satisfeitos com o cumprimento formal e retribuíram com sorrisos discretos. O Sr. Tanaka disse algo em japonês que fez Kiara sorrir. Ele disse que está impressionado que alguém tão jovem tenha uma compreensão tão profunda da cultura empresarial japonesa. Kiara traduziu para Marco. A cerimônia começou com formalidades tradicionais. Kiara traduzia cada palavra com precisão. Mas Marco notou que ela não era apenas uma tradutora mecânica. Ela adaptava as expressões culturalmente, garantindo que o tom e a intenção fossem preservados. Quando chegaram à revisão dos documentos finais, Kiara apresentou suas sugestões de ajustes. Ela explicou cada modificação, tanto em português quanto em japonês, justificando como cada mudança melhoraria o entendimento mútuo. O Sr. Tanaka conversou longamente com seus colegas em japonês. Marco observou as expressões faciais, tentando interpretar se as modificações estavam sendo bem recebidas. Eles estão muito satisfeitos com as adaptações, Kiara informou. O Sr. Tanaka disse que raramente encontrou um profissional tão jovem com tamanha sensibilidade cultural. Os documentos foram revisados, ajustados e impressos novamente. Às 11 horas da manhã, tudo estava pronto para uma assinatura oficial. Marco observou Kiara durante todo o processo, notando como ela mantinha a compostura mesmo sob a pressão do momento. Havia uma maturidade em seus gestos que transcendia sua idade, como se cada desafio enfrentado em sua vida tivesse contribuído para formar essa força interior que agora emergia naturalmente. A sala estava carregada de uma energia especial. Todos sabiam que estavam presenciando um marco histórico para a empresa. O fotógrafo discretamente capturava cada momento, mas Marco sabia que as verdadeiras memórias estavam sendo gravadas em seus corações. Marco assinou primeiro, seguido pelo Sr. Tanaka. Um por um, os outros membros da delegação japonesa adicionaram suas assinaturas. Quando a última assinatura foi feita, a sala explodiu em aplausos discretos. Kanpai, o Sr. Tanaka disse, levantando uma taça de saquê que Victor havia providenciado. Kanpai, todos responderam em uníssono. Marco se aproximou de Kiara, após a cerimônia. Como se sente? Incrível, ela respondeu, seus olhos brilhando de emoção. Nunca imaginei que participaria de algo tão importante. O Sr. Tanaka se aproximou deles e conversou brevemente com Kiara em japonês. Ela respondeu educadamente e os dois riram de algo que Marco não compreendeu. O que vocês estavam discutindo? Marco perguntou quando Tanaka se afastou. Ele me ofereceu um estágio. Em Tóquio, Kiara disse, claramente ainda processando a oferta. Disse que a empresa deles tem um programa para jovens talentos e que eu seria muito bem-vinda. Marco sentiu uma pontada de preocupação. Não queria perder Kiara tão cedo. E o que você respondeu? Que foi uma honra receber a oferta, mas que ainda tenho muito a aprender aqui no Brasil primeiro. Marco sorriu, aliviado. Decisão inteligente, mas mantenha contato com ele. Oportunidades internacionais são valiosas. Nas semanas que se seguiram, Kiara começou oficialmente como estagiária no Departamento Internacional da Allianz Corporation. Marco observava seu progresso diariamente
impressionado com a rapidez com que ela absorvia novos conceitos. Victor havia preparado uma mesa para ela ao lado da equipe de tradutores, mas Chiara rapidamente provou que suas habilidades iam muito além da tradução. Ela começou a participar de reuniões de planejamento, oferecendo insights sobre diferenças culturais que poderiam afetar negociações. Marco, disse Agnes, a diretora do Departamento Internacional, durante uma reunião de avaliação. A Chiara está revolucionando nossa abordagem com clientes asiáticos. Ela identificou problemas em 3 propostas diferentes, que poderiam ter custado milhões. Que tipo de problemas? Marco perguntou. Questões culturais sutis que nós, mesmo com experiência, não captamos. Por exemplo, na proposta para a empresa sul-coreana, nossas cores de apresentação estavam culturalmente inadequadas. Na proposta chinesa, nossa estrutura hierárquica da equipe enviava sinais errados. Marco assentiu, satisfeito, mas não surpreso. E como ela está se adaptando socialmente? Agnes hesitou. Bem, esse é um ponto que talvez você devesse abordar com ela. O que você quer dizer? Alguns dos funcionários mais velhos estão resistindo à presença dela. Não porque ela não seja competente, é óbvio que ela é excepcional, mas porque ela é muito jovem e veio de uma origem diferente. Marco franziu o sobrancelho. Alguém específico? Principalmente Theo, do Conselho Administrativo. Ele tem feito comentários sobre contratar pessoas sem formação adequada, e alguns dos tradutores seniores se sentem ameaçados. Vou conversar com Theo, Marco disse firmemente. E quanto aos tradutores? Chiara está lidando bem com isso sozinha. Ela é muito respeitosa e sempre acredita aos colegas pelo que aprendeu com eles. Mas percebi que ela almoça sozinha quase todos os dias. Naquela tarde, Marco encontrou Chiara em sua mesa, concentrada em um relatório sobre práticas comerciais no Oriente Médio. Ela estava aprendendo árabe durante o horário de almoço. Chiara, posso falar com você? Claro, Sr. Marco. Eles foram até uma sala de reuniões menor. Marco fechou a porta e se sentou à frente dela. Como você está se sentindo aqui na empresa? Chiara hesitou antes de responder. O trabalho é incrível. Estou aprendendo mais do que jamais imaginei ser possível. E socialmente? Como está a convivência com os colegas? Chiara baixou o olhar. Alguns são muito acolhedores. Agnes tem sido como uma mentora. Victor sempre me ajuda quando preciso. E outros? Outros precisam de tempo para se acostumar comigo. Eu entendo. Eu sou muito jovem e minha trajetória é diferente. É natural que tenham dúvidas. Marco admirou a maturidade da resposta de Chiara. Mas isso não diminuiu sua preocupação. Chiara, você merece estar aqui. Nunca duvide disso. Eu sei, ela disse com um sorriso pequeno, mas genuíno. E não vou desistir por causa de alguns olhares desconfiados. Na semana seguinte, a empresa recebeu uma proposta para expandir operações no Oriente Médio. Agnes sugeriu que Chiara acompanhasse a delegação como especialista cultural, já que ela havia demonstrado conhecimento impressionante sobre a região. É uma oportunidade incrível, Marco disse quando Chiara veio conversar sobre a viagem. Mas também é uma grande responsabilidade. Você se sente pronta? Acho que sim, Chiara respondeu. Estudei muito sobre negócios no mundo árabe. Entendo as sensibilidades culturais, os protocolos de negociação, as expectativas de hospitalidade. E o idioma? Meu árabe ainda é básico, mas suficiente para emergências. O cliente fala inglês fluentemente, então não deve haver problemas de comunicação. Marco assentiu. A delegação parte na segunda-feira. Agnes vai liderar e você será a consultora cultural. A viagem foi planejada meticulosamente. Chiara preparou briefings culturais para toda a equipe, explicando desde códigos de vestimenta até etiqueta de negócios. Marco ficou impressionado com a profundidade de sua pesquisa. Na sexta-feira antes da viagem, Chiara estava em sua mesa finalizando os últimos detalhes, quando Theo do Conselho Administrativo se aproximou. Então, você vai representar nossa empresa no Oriente Médio, Theo disse, seu tom carregado de ceticismo.
Vou acompanhar a delegação como consultora cultural, Kiara respondeu educadamente. Uma consultora de 17 anos. Interessante. 18, Kiara corrigiu. Fiz aniversário na semana passada. Theo sorriu sem humor. 18. Que diferença faz? Espero que você entenda a responsabilidade que está assumindo. Um erro seu pode custar milhões à empresa. Kiara manteve a compostura. Entendo perfeitamente a responsabilidade, Sr. Theo, e não pretendo decepcionar. Tomara que não. Marco, que havia ouvido parte da conversa de sua sala, saiu e se aproximou de Theo. Theo, posso falar com você em particular? Na sala de Marco, a conversa foi direta. Não aceito que você intimide minha equipe, Marco disse sem rodeios. Intimidar? Estou apenas expressando preocupações legítimas, Theo retrucou. Você está apostando o futuro da empresa em uma criança sem experiência. Essa criança salvou um contrato de 47 bilhões e tem demonstrado competências que executivos com décadas de experiência não possuem. Uma sorte de principiante. Theo, vou ser claro, Kiara é parte da minha equipe e tem meu apoio total. Se você tem problemas com minhas decisões de gestão, pode levar ao conselho. Mas não aceito que você desrespeite meus funcionários. Theo saiu da sala visivelmente irritado. Marco voltou para onde Kiara estava trabalhando. Ela continuava concentrada em seus relatórios, mas ele percebeu uma tensão em seus ombros. Está tudo bem? Está, ela respondeu sem levantar o olhar. Senhor Marco, posso perguntar algo? Claro. Você realmente acredita que estou pronta para essa viagem? Marco se sentou na cadeira ao lado da mesa de Kiara. Kiara, em meus 15 anos como executivo, raramente vi alguém tão preparado quanto você está. Theo está reagindo. Por medo, não por lógica. Medo de quê? Medo de mudança. Medo de que pessoas como você provem que experiência não é só tempo de casa, mas também talento e dedicação. Kiara finalmente olhou para Marco. Eu não vou decepcionar você. Eu sei que não vai. Na segunda-feira de manhã, a delegação partiu para o Oriente Médio. Marco foi ao aeroporto se despedir da equipe. Kiara estava impecável em um conjunto profissional conservador, carregando uma pasta cheia de pesquisas culturais. Lembre-se de tudo que estudamos, Agnes disse para Kiara antes de embarcar. E confie em seus instintos. Vou me lembrar. Kiara prometeu. Marco se aproximou dela antes que passasse pela segurança do aeroporto. Kiara, independentemente do que acontecer nesta viagem, quero que saiba que estou orgulhoso de você. Obrigada por acreditar em mim, ela respondeu. Apenas seja você mesma. É mais do que suficiente. Marco assistiu o avião decolar com uma mistura de orgulho e ansiedade. Kiara estava prestes a enfrentar seu maior desafio profissional até então. Ele torcia para que tudo corresse bem, mas sabia que, independentemente do resultado, ela sairia dessa experiência mais forte e mais preparada para o futuro. A viagem para Dubai começou perfeitamente. Kiara havia impressionado tanto Agnes quanto os clientes locais com sua preparação cultural e conhecimento dos protocolos de negócios. Durante os 2 primeiros dias, as reuniões fluíram sem problemas, e o contrato de expansão parecia encaminhado para aprovação. Na terceira noite, Ahmed Al-Rashid, o principal investidor local, convidou a delegação brasileira para um jantar em sua residência, uma honra significativa na cultura empresarial dos Emirados. Agnes briefou a equipe sobre a etiqueta apropriada e Kiara complementou com detalhes sobre presentes culturalmente adequados. Trouxe alguns itens artesanais brasileiros, Kiara explicou para Agnes enquanto se preparavam no hotel. Pesquisei cuidadosamente para garantir que fossem apropriados. Agnes examinou os presentes que Kiara havia selecionado. Pequenas esculturas de pedra-sabão, representando pássaros brasileiros e tecidos artesanais com padrões geométricos. Perfeita escolha, mostram nossa cultura sem ofender nenhum protocolo religioso. O jantar na residência de Ahmed foi magnífico. A família Al-Rashid recebeu os brasileiros com hospitalidade tradicional e Kiara impressionou a todos com seu conhecimento básico de árabe e sua sensibilidade cultural.
Durante o jantar, ela conversou respeitosamente com a esposa de Ahmed sobre arte brasileira. Quando chegou o momento da troca de presentes, Chiara se levantou confiante. Ela havia estudado meticulosamente sobre dar presentes na cultura árabe e estava certa de ter escolhido itens apropriados. Em nome de nossa empresa e do povo brasileiro, Chiara disse, apresentando uma caixa elegante, gostaríamos de oferecer este presente como símbolo de nossa amizade e parceria. Ahmed abriu a caixa e ficou em silêncio por um momento que pareceu eterno. Chiara notou sua expressão mudar sutilmente e um frio percorreu sua espinha. Algo estava errado. A esposa de Ahmed sussurrou algo no ouvido do marido em árabe. Chiara captou apenas algumas palavras, mas foi o suficiente para entender que havia cometido um erro terrível. Ahmed fechou a caixa discretamente e agradeceu educadamente, mas o clima na sala havia mudado. As conversas se tornaram formais e breves. Dentro de 1 hora, os Al-Rashid estavam claramente sinalizando que o jantar havia chegado ao fim. No carro voltando ao hotel, Agnes perguntou: Chiara, o que aconteceu lá? O clima mudou completamente depois dos presentes. Chiara sentia náusea crescendo em seu estômago. Eu acho que cometi um erro terrível, mas não consigo entender o quê. De volta ao hotel, Chiara passou horas pesquisando freneticamente na internet, tentando descobrir o que havia dado errado. Às 3 da manhã, encontrou a resposta. Uma das esculturas de pássaros que havia escolhido representava uma espécie que, embora linda no Brasil, era considerada um mau presságio em certas tradições árabes. Ela ligou imediatamente para Marco, esquecendo-se do fuso horário. Chiara, são 3 da manhã aqui. Está tudo bem? Marco atendeu preocupado. Marco, eu estraguei tudo, Chiara disse, sua voz carregada de lágrimas. Cometi um erro cultural terrível. O contrato está perdido por minha causa. Respira fundo e me conta exatamente o que aconteceu. Chiara relatou toda a situação, explicando sua descoberta sobre o simbolismo negativo da escultura. Eu deveria ter pesquisado mais, deveria ter verificado cada detalhe. Sou uma idiota. Chiara, pare com isso, Marco disse firmemente. Erros acontecem. O importante agora é como vamos corrigir. Como? Ahmed mal olhava para mim quando saímos de lá. Agnes está devastada, embora seja educada demais para me culpar diretamente. Primeiro você vai dormir algumas horas. Depois vamos encontrar uma forma de consertar isso. Confie em mim. Na manhã seguinte, Chiara desceu para o café da manhã no hotel com olheiras profundas. Agnes estava lendo e-mails em seu tablet, sua expressão tensa. Bom dia, Chiara disse timidamente. Bom dia, Chiara. Ahmed cancelou a reunião de hoje. Disse que precisa reconsiderar alguns aspectos da parceria. Chiara sentou-se pesadamente na cadeira. Agnes, eu sinto muito. Eu estraguei completamente. Agnes olhou para ela com expressão suavizada. Chiara, todos cometemos erros. O que me impressiona é como você assumiu a responsabilidade imediatamente. Muitos executivos que conheço tentariam culpar outros ou fazer escusas. Mas isso não torna as coisas melhores. Não, mas mostra seu caráter. Agora, vamos pensar em como resolver isso. Chiara respirou fundo. Tenho uma ideia, mas é arriscada. O que você tem em mente? Quero ir até a casa de Ahmed pessoalmente, sozinha. Quero me desculpar adequadamente segundo a tradição árabe e explicar que o erro foi puramente por ignorância, não por desrespeito. Agnes franziu o sobrancelho. Chiara, isso pode piorar as coisas se não for feito corretamente. Ou pode salvá-las. Agnes, estudei os protocolos de desculpa na cultura árabe durante toda a madrugada. Sei exatamente como abordar isso. Após uma longa conversa telefônica com Marco, que apoiou a iniciativa de Chiara, Agnes concordou com o plano. Elas contataram o assistente de Ahmed e solicitaram uma audiência privada. Para surpresa de ambas, Ahmed concordou em receber Chiara naquela tarde. Chiara se preparou meticulosamente. Vestiu roupas conservadoras, trouxe um presente de desculpas culturalmente apropriado que havia comprado de manhã e ensaiou suas palavras em árabe. A residência de Ahmed
parecia diferente à luz do dia, mais imponente, mais séria. Chiara foi recebida por um assistente e conduzida a um escritório elegante onde Ahmed a esperava. Said Ahmed, Chiara começou em árabe. Vim aqui para oferecer minhas sinceras desculpas por minha ignorância cultural ontem à noite. Ahmed levantou uma sobrancelha, claramente surpreso por ela estar falando em árabe. Chiara continuou alternando entre árabe e inglês. Descobri que um dos presentes que ofereci carrega simbolismo negativo em sua cultura. Isso foi resultado da minha inexperiência, não de qualquer falta de respeito. Venho pedir sua compreensão e orientação. Ahmed permaneceu em silêncio por um longo momento, estudando Chiara. Você pesquisou sobre nossos protocolos de desculpa, ele disse finalmente em inglês. Sim, senhor, quero fazer isso corretamente. A maioria dos ocidentais tentaria justificar o erro ou minimizá-lo. Você assumiu total responsabilidade. Porque era meu erro assumir. Ahmed se levantou e caminhou até a janela. Chiara, posso perguntar sua idade? 18 anos, senhor. 18 anos, ele repetiu pensativo. E você voou para outro continente para se desculpar pessoalmente por um mal-entendido cultural. Sim, senhor. Ahmed se virou para ela. Sabe o que isso me diz sobre seu caráter? Me diz que você é exatamente o tipo de pessoa com quem quero fazer negócios. Chiara piscou, confusa. Senhor, Chiara, erros acontecem, mas a forma como lidamos com nossos erros revela quem realmente somos. Você mostrou humildade, responsabilidade e coragem. Essas qualidades valem mais que conhecimento perfeito de cada costume cultural. Então, o contrato será assinado conforme planejado, mas com uma condição. Qualquer coisa, senhor. Quero que você seja nossa liaison cultural para todos os futuros projetos entre nossos países. Preciso de pessoas que saibam admitir quando não sabem algo e que tenham coragem para corrigir seus erros. Chiara sentiu lágrimas de alívio brotarem em seus olhos. Eu seria honrada. Quando Chiara voltou ao hotel, encontrou Agnes esperando ansiosamente no lobby. E então? Agnes perguntou assim que a viu. O contrato está salvo, Chiara disse, ainda mal acreditando. E Ahmed quer que eu seja a liaison cultural oficial para futuros projetos. Agnes a abraçou. Estou tão orgulhosa de você. A forma como você lidou com isso foi exemplar. Naquela noite, Chiara ligou para Marco para relatar tudo. Você me surpreende todos os dias, Marco disse após ouvir toda a história. A maioria das pessoas tentaria esconder um erro como esse ou culpar outros. Você transformou uma crise em uma oportunidade. Senti muito medo, Chiara admitiu. Por um momento, pensei que havia arruinado minha carreira antes mesmo de ela começar. Mas também aprendi algo fundamental sobre mim mesma naquele momento. O quê? Que posso lidar com pressão extrema e transformar crises em oportunidades. Quando estava na casa de Ahmed, pedindo desculpas, percebi que não era apenas sobre corrigir um erro. Era sobre provar para mim mesma que tenho coragem para assumir responsabilidades e enfrentar as consequências de minhas ações. Isso me deu uma confiança que nunca havia sentido antes. Marco assentiu, percebendo que aquele momento havia sido transformador para Chiara de maneiras que iam muito além do aspecto profissional. Essa é uma lição que muitos executivos never aprendem. Você tem 18 anos e já entende algo que alguns levam décadas para descobrir. Quando Chiara retornou ao Brasil alguns dias depois, encontrou uma empresa em celebração. O contrato do Oriente Médio não apenas havia sido assinado, mas Ahmed também havia recomendado a empresa para outros investidores da região. Theo estava visivelmente desconfortável com o sucesso de Chiara, mas não podia negar os resultados. Durante a reunião de debriefing, ele fez apenas alguns comentários sarcásticos sobre sorte de principiante. Marco, no entanto, começou a ver Chiara de forma diferente. Não era mais apenas uma jovem talentosa que ele estava mentorando. Era uma profissional completa, capaz de lidar com pressão, assumir responsabilidades e transformar derrotas em vitórias. Agnes, Marco disse durante uma reunião privada,
Quero que Kiara assuma mais responsabilidades. Está na hora de ela ter seus próprios projetos. Concordo completamente. Ela provou que pode lidar com pressão e adversidade. E também quero que ela comece a participar das reuniões de estratégia corporativa. Sua perspectiva única pode ser valiosa para nossas decisões de expansão internacional. Naquela tarde, Marco chamou Kiara em sua sala. Como você se sente sobre assumir mais responsabilidades na empresa? Ele perguntou. Pronta, Kiara respondeu sem hesitação. O que aconteceu em Dubai me mostrou que posso lidar com crises e aprender com meus erros. Perfeito, porque tenho uma proposta para você. Marco explicou que queria que Kiara liderasse um novo departamento focado em expansão para mercados emergentes. Seria responsável por identificar oportunidades, conduzir análises culturais e liderar equipes de negociação. É uma responsabilidade enorme, Marco disse. Você se sente pronta? Sim, Kiara disse, mas depois hesitou. Marco, posso perguntar algo pessoal? Claro. Por que você está investindo tanto em mim? Quero dizer, há executivos com muito mais experiência que poderiam assumir essas responsabilidades. Marco se recostou em sua cadeira refletindo sobre a pergunta. Kiara, quando eu era jovem, ninguém acreditou em mim dessa forma. Herdei essa empresa, mas tive que provar meu valor sozinho. Quando vejo seu talento, sua integridade, sua determinação, vejo o tipo de pessoa que gostaria de ter tido como mentor quando era jovem. E também, ele continuou, você me lembrou de algo importante. Sucesso real não é apenas sobre lucros, é sobre desenvolver pessoas, sobre dar oportunidades, sobre construir algo maior que nós mesmos. Kiara sorriu. Obrigada por acreditar em mim mesmo quando eu duvidei de mim mesma. Sempre vou acreditar em você. E agora vamos trabalhar. Temos um departamento para construir. Nas semanas seguintes, Kiara mergulhou em suas novas responsabilidades. Ela recrutou uma pequena equipe de analistas culturais e começou a mapear oportunidades em mercados africanos e asiáticos. Sua abordagem era meticulosa e inovadora, combinando análise financeira tradicional com profunda compreensão cultural. Mas foi durante uma conversa casual com Agnes que Kiara teve uma ideia que mudaria tanto sua carreira quanto a empresa. Agnes, você já pensou em quantos jovens talentosos existem por aí sem oportunidades? Kiara perguntou durante o almoço. O que você quer dizer? Eu estava pensando na minha própria história. Se Marco não tivesse me visto naquela sala de reuniões, eu ainda estaria limpando escritórios. Quantas outras pessoas como eu existem, esperando apenas uma chance? Agnes assentiu pensativamente. É uma questão interessante. Por que está perguntando? Estou pensando em propor algo para Marco. Um programa de descoberta de talentos jovens. Não apenas para nossa empresa, mas como uma iniciativa social. Tipo bolsas de estudo? Mais que isso, um programa completo. Identificação de jovens talentosos em situação de vulnerabilidade, educação, mentoring e oportunidades reais de carreira. Agnes sorriu. É uma ideia incrível, Kiara. E tendo sua história pessoal por trás, seria muito impactante. Você acha que Marco apoiaria? Só há uma forma de descobrir. Naquela mesma tarde, Kiara bateu na porta da sala de Marco com uma proposta detalhada de 20 páginas que havia preparado em sua hora de almoço. Marco olhou para Kiara entrando em sua sala com uma proposta nas mãos e sorriu. Em poucos meses, ela havia se transformado de uma jovem insegura em uma executiva confiante, sempre trazendo ideias inovadoras. O que trouxe hoje? Marco perguntou, notando a animação em seus olhos. Uma ideia que pode transformar vidas, Kiara respondeu, colocando a proposta sobre a mesa. Mas antes de apresentar, posso contar uma história? Claro. Kiara se sentou e respirou fundo. Ontem, quando estava voltando para casa, vi uma jovem na estação de metrô. Ela tinha mais ou menos minha idade. Estava lendo um livro de economia em inglês enquanto esperava o trem. Mas suas roupas estavam gastas, sua mochila estava remendada e ela parecia cansada. Marco escutava atentamente. Fiquei pensando quantas Kiaras existem por aí.
jovens talentosos, determinados, mas sem oportunidades reais, e aí tive uma ideia. Kiara abriu sua proposta. Quero criar o programa Talentos do Amanhã, um programa social que identifica jovens de 16 a 20 anos em situação de vulnerabilidade econômica, mas com potencial excepcional. Marco folheou as páginas, impressionado com o nível de detalhamento. Conte-me mais. A ideia é oferecer bolsas de estudo integrais, mentoring profissional, cursos de idiomas, habilidades de liderança e, principalmente, oportunidades reais de trabalho. Não seria caridade, seria investimento em talento. Como funcionaria a seleção? Parcerias com escolas públicas, ONGs e centros comunitários para identificar candidatos. Os critérios seriam mérito acadêmico, potencial de liderança e, principalmente, determinação para superar adversidades. Marco continuou lendo. Você estimou que no primeiro ano o programa atenderia 40 jovens? Exato. Com mentoring individualizado, cada um teria um profissional experiente como guia. E após o período de capacitação, garantiríamos estágios remunerados em nossa empresa e em parceiras. Kiara, isso é ambicioso, também é caro. Eu sei, ela disse. Mas calculei que o investimento no primeiro ano seria equivalente ao bônus anual de 2 executivos seniores. E o retorno social seria inestimável. Marco fechou a proposta e olhou diretamente para Kiara. Você realmente acredita nessa ideia? Acredito com todo o meu coração. Marco, você mudou minha vida me dando uma oportunidade. Imagina se pudéssemos fazer isso para dezenas de jovens todo ano. Marco se levantou e caminhou até a janela, observando o movimento da capital lá embaixo. Sabe, Kiara, quando fundei esta empresa, meu objetivo era apenas sobreviver no mercado. Depois, quis expandir, lucrar, crescer. Mas conversar com você me fez perceber que estava perdendo o propósito maior. Ele se virou para ela. Aprovado. Kiara arregalou os olhos. Sério? Sério. Mas com uma condição. Você vai liderar o programa pessoalmente. Será sua primeira grande responsabilidade independente. Kiara se levantou e, por um momento, Marco achou que ela fosse chorar. Em vez disso, ela estendeu a mão profissionalmente. Obrigada por acreditar em mim novamente. O lançamento do programa Talentos do Amanhã aconteceu 6 meses depois. Kiara havia trabalhado incansavelmente para estabelecer parcerias, criar critérios de seleção e montar uma equipe de mentores voluntários. A primeira turma superou todas as expectativas. Entre os 40 selecionados estavam jovens extraordinários. Um garoto de favela que havia criado aplicativos de celular sozinho, uma jovem indígena fluente em 5 idiomas, um rapaz refugiado que havia aprendido programação na biblioteca pública. Cada história é mais inspiradora que a anterior, Kiara relatou para Marco durante uma reunião de acompanhamento. É como olhar para mim mesma há 2 anos. Como está sendo a resposta da mídia? Extraordinária. 3 revistas de negócios querem fazer matérias sobre o programa, e 2 outras empresas perguntaram como podem criar programas similares. Marco sorriu. E Theo? Como ele está reagindo ao sucesso do programa? Kiara hesitou. Ainda há resistência de alguns conselheiros. Theo argumenta que estamos gastando dinheiro com experimentos sociais em vez de focar nos lucros. E o que você acha disso? Acho que eles não entendem que investir em pessoas é o melhor investimento de longo prazo que uma empresa pode fazer. Nos meses seguintes, o programa cresceu exponencialmente. Empresas parceiras começaram a solicitar os jovens do programa para estágios. Universidades ofereceram bolsas especiais. O programa, que havia começado com 40 jovens, chegou a 300 em 3 anos. Os números eram impressionantes, mas as histórias pessoais eram o que realmente importava. Marco acompanhou de perto o progresso de cada turma. Viu jovens que chegaram tímidos e inseguros se transformarem em líderes confiantes. Presenciou sonhos se tornando realidade. Uma jovem de família rural se tornou engenheira de software. Um rapaz que vivia nas ruas conseguiu uma bolsa integral em medicina. Uma garota que trabalhava em semáforos se tornou tradutora profissional.
Cada história era uma prova de que o talento verdadeiramente está por toda parte, precisando apenas de uma oportunidade para florescer. Chiara, agora com 21 anos, havia se tornado uma executiva respeitada não apenas na empresa de Marco, mas em todo o setor. Ela falava regularmente em conferências sobre responsabilidade social corporativa e desenvolvimento de talentos. Em uma noite de inverno, 3 anos depois do início do programa, Marco convidou Chiara para jantar em um restaurante japonês no centro da capital. Era uma celebração. A empresa havia acabado de assinar o maior contrato internacional de sua história, e o programa Talentos do Amanhã havia sido reconhecido nacionalmente como modelo de responsabilidade social. "Está feliz com tudo que construímos?" Marco perguntou enquanto observavam a cidade iluminada através da janela do restaurante. "Mais do que eu jamais imaginei ser possível", Chiara respondeu. "Sabe, há 3 anos eu estava limpando escritórios e sonhando com oportunidades. Hoje estou criando oportunidades para outros. E o que você aprendeu sobre si mesma nessa jornada?" Chiara pensou por um momento. "Aprendi que medo e coragem podem coexistir, que é possível fazer o bem e ter sucesso profissional ao mesmo tempo, e que a melhor forma de retribuir uma oportunidade é criando oportunidades para outros." Marco ergueu sua taça de saquê. "Um brindis, então, ao talento que existe em todos os lugares, esperando apenas para ser descoberto. E as pessoas corajosas o suficiente para dar a primeira oportunidade", Chiara completou. Durante o jantar, Chiara contou a Marco sobre sua mais recente descoberta através do programa, uma jovem vietnamita de 19 anos que trabalhava em uma fábrica têxtil, mas falava 6 idiomas fluentemente e havia desenvolvido um sistema de tradução automática no seu tempo livre. "Ela me lembra de mim quando era mais nova", Chiara disse. "Talentosa, determinada, mas sem recursos para desenvolver seu potencial. Hoje ofereci uma bolsa integral para ela estudar tecnologia e linguística. E ela aceitou? Imediatamente. Havia lágrimas em seus olhos quando explicou que sempre sonhou em trabalhar com tecnologia de tradução, mas nunca achou que seria possível." Marco observou Chiara enquanto ela falava, notando como seus olhos brilhavam quando descrevia os sucessos dos jovens do programa. Ela havia encontrado seu propósito. "Chiara, posso fazer uma pergunta pessoal?" "Claro. Você se arrepende de alguma coisa? Do caminho que sua vida tomou?" Chiara sorriu. "Marco, há 3 anos eu estava aterrorizada naquela sala de reuniões, tremendo enquanto traduzia para os investidores japoneses. Eu achava que estava perdendo tudo ao expor minha presença ali." Ela pausou, olhando pela janela. "Hoje entendo que aquele momento de medo foi o momento que mudou não apenas minha vida, mas a vida de centenas de jovens que foram beneficiados pelo programa. Se eu tivesse ficado escondida, nada disso teria acontecido." "Então não se arrepende?" "De forma alguma. Aprendi que às vezes fazer a coisa certa é assustador, mas vale sempre a pena." Quando o jantar terminou, Marco ofereceu carona para Chiara, mas ela declinou educadamente. "Gosto de caminhar à noite. Me ajuda a refletir sobre o dia." "Então nos vemos amanhã, temos a reunião com os investidores alemães." "Estarei preparada." Chiara sorriu. "Já estou estudando as nuances culturais dos negócios na Alemanha." Marco riu. "Algumas coisas nunca mudam. Você sempre vai ser a pessoa mais preparada na sala." Chiara caminhou pelas ruas da capital em direção ao seu apartamento. Era um lugar confortável que havia comprado com suas próprias economias. Bem decorado, com uma biblioteca impressionante de livros em vários idiomas e fotografias das turmas do programa Talentos do Amanhã cobrindo uma parede inteira. Quando chegou ao prédio onde morava, encontrou uma funcionária da limpeza carregando uma caixa pesada nos braços. A mulher parecia exausta e lutava para equilibrar o peso. Sem pensar 2 vezes, Chiara se aproximou. "Posso ajudar?" Ela ofereceu, estendendo as mãos para pegar parte do peso. A funcionária olhou surpresa para a jovem elegantemente vestida, oferecendo ajuda. "Não precisa, senhorita. É meu trabalho." "Eu sei", Chiara disse com um sorriso genuíno, "mas isso não significa que você precisa fazer sozinha."
Juntas, elas carregaram a caixa até o elevador de serviço. Durante o trajeto, a funcionária comentou: "A senhorita é muito gentil. Não é comum pessoas se oferecerem para ajudar. Minha mãe me ensinou que quando podemos ajudar alguém, devemos ajudar, mesmo que ninguém veja", Kiara respondeu, ecoando as palavras que Rose sempre lhe dizia. Quando se separaram no térreo, Kiara subiu para seu apartamento, refletindo sobre como sua vida havia mudado. Há 3 anos, ela estava no lugar daquela funcionária. Hoje, estava criando oportunidades para que outros jovens não precisassem passar pelas mesmas dificuldades que ela enfrentou. Em sua mesa de estudo, encontrou uma carta que havia chegado naquela tarde. Era de Ahmed Al-Rashid, de Dubai. Ele escrevia para informar que havia criado um programa similar ao Talentos do Amanhã em seu país, inspirado pela iniciativa de Kiara. A carta terminava com: "Você me ensinou que admitir erros e transformá-los em oportunidades de crescimento é a marca dos verdadeiros líderes." Kiara sorriu e colocou a carta ao lado das outras que recebia semanalmente, ex-participantes do programa, contando seus sucessos, empresários querendo replicar a iniciativa, jovens pedindo para participar das próximas turmas. Antes de dormir, ela olhou pela janela de seu apartamento. A capital se estendia infinitamente à sua frente, cheia de luzes e possibilidades. Em algum lugar lá fora, havia jovens talentosos esperando uma oportunidade. E amanhã, ela continuaria trabalhando para encontrá-los e ajudá-los a realizar seu potencial. Kiara refletiu sobre sua jornada extraordinária. 3 anos atrás, ela era apenas uma jovem invisível, limpando escritórios e sonhando com um futuro melhor. Hoje era responsável por um programa que havia mudado a vida de centenas de pessoas e se tornado referência nacional. Mas o que mais a orgulhava não eram os prêmios que o programa havia recebido ou o reconhecimento da mídia. Era saber que estava honrando o exemplo de sua mãe, que sempre trabalhou duro para dar oportunidades à filha, e a memória de sua avó, que lhe ensinou que conhecimento é o único bem que ninguém pode tirar de nós. Em sua gaveta, guardava cartas de agradecimento dos jovens do programa. Cada uma contava uma história diferente de superação e crescimento. Havia a carta de Luca, que saíra das ruas para se tornar programador. A de Ana, que deixara o trabalho infantil para estudar engenharia. A de Pietro, filho de imigrantes que agora falava 5 idiomas e trabalhava em comércio internacional. Cada história era um lembrete de que ela havia tomado a decisão certa naquela sala de reuniões há 3 anos. 3 anos atrás, uma jovem assustada havia levantado a voz em uma sala de reuniões, mudando para sempre o curso de sua vida. Hoje, centenas de jovens tinham suas vidas transformadas por causa daquela decisão corajosa. Kiara entendeu finalmente que o verdadeiro sucesso não estava no valor dos contratos que assinava ou no prestígio de sua posição. Estava na capacidade de ver potencial onde outros viam apenas obstáculos e na coragem de dar oportunidades para que esse potencial florescesse. Ela havia aprendido que fazer o bem nunca é errado, mesmo quando se tem medo, e que uma única voz, levantada no momento certo, pode ecoar através dos anos, transformando não apenas uma vida, mas centenas delas. Na mesa de cabeceira, uma foto capturava o momento que havia mudado tudo. Kiara, Marco e os investidores japoneses assinando o primeiro contrato. Ela sorriu, lembrando-se daquela garota nervosa que estava escondida no fundo da sala. Daquela garota para a mulher que se tornara, uma lição permanecia. O talento está por toda parte, esperando apenas para ser visto. E quando alguém tem coragem suficiente para ver e acreditar, milagres acontecem. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Marco e Kiara tenha tocado seus corações tanto quanto tocou o nosso. Esta narrativa nos lembra que o verdadeiro sucesso está em reconhecer e desenvolver o potencial humano ao nosso redor. Para continuar esta jornada emocional conosco, preparamos uma playlist especial com histórias igualmente inspiradoras sobre segundas chances, superação e o poder transformador da generosidade.
Vocês podem encontrá-la clicando no link ao lado. Se esta história os emocionou, não se esqueçam de se inscrever em nosso canal e deixar um gostei no vídeo. Todos os dias trazemos relatos únicos que exploram a complexidade das relações humanas e a magia dos encontros que mudam vidas. Não percam nossos próximos conteúdos e nos contem nos comentários. Vocês já tiveram uma oportunidade que mudou tudo? Aguardamos suas histórias.